Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista em permanente formação e analisante, numa travessia que eu não posso recusar. Como Guimarães Rosa, eu também elegi a busca. Certa vez eu tive um sonho. Eu estava diante de uma ponte de madeira numa floresta, escura, úmida e, claro, habitada por um monstro. Um dos meus pés dava o primeiro passo, uma sensação de horror. Depois eu compreendi que eu me horrorizava diante do caminho, mas do caminho do desejo. E nessa mesma época, eu sonhei que eu pegava uma camiseta e nela estava estampado um verbete, bem como num dicionário, desiderata. Eu não consegui ler o significado e, para continuar sonhando, eu acordei. Mas aquele significante, separado em sílabas, escapou da censura. Eu não lembrava, mas sabia. Aquela palavra existia. Do latim, desideratum, aquilo que se deseja. Depois eu compreendi, porque a última letra do meu verbete era um pequeno A. E é num processo de análise que a gente lida com horror diante do desejo, que a gente é encorajado a despertar, né? A mudar a relação com o objeto, ao invés de tentar capturá-lo, sermos causados por ele. E é no processo de análise também que a gente aprende, como a Clarice, a beleza de não entender tudo. Então eu quero abrir aspas para Clarice aqui na Descoberta do Mundo e ler. Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Eu quero entender um pouco. Não demais, mas pelo menos entender que não entendo. Fecha aspas. Então, eu estou aqui hoje, assim, me deliciando, feliz da vida, aqui com a Regina Beatriz Simões. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia, Feliz ter vindo de São João del Rei. Que delícia. Um prazer. Muito obrigada. Uma alegria minha estar aqui diante de você e dos nossos ouvintes, né? Que abertura linda que você fez. Ai, já comecei me emocionando, porque você já foi direto na Clarice, que para mim é ímpar muito caro, no meu né? universo literário. Sim, né? sim. Nas leituras, na minha paixão pela mulher fabulosa que ela foi, pelo legado que ela nos deixou. Sim, né? E estou achando um espetáculo o seu trabalho. Parabéns pela ousadia aí de trazer pessoas aqui, porque para mim a psicanálise só se faz com as interlocuções, não é? Com essa possibilidade de agregar outros saberes. Isso, as interlocuções entre nós, né, e entre saberes, é isso. Exatamente. Quando você já chega falando da literatura também, Exato. Né? Da sua conexão já com a literatura. Falando da literatura. E eu já ia te apresentar como psicanalista e escritora também, né? Isso é maravilhoso. E vai contar pra gente, nosso tema é final de análise. Então a Regina vai contar pra gente se existe luz no final desse túnel, né? E a gente convida e convidar o pessoal, né, para a expedição. Quando eu pensei sobre isso, eu lembrei do Freud falando, né? Então a gente vai chegar lá, né? Se não for voando, pelo menos mancando, a gente vai chegar, né? Então se apresenta para a gente. Me apresento. Do seu percurso. Eu sou Regina Beatriz, sou psicanalista. Eu gosto de escrever. Eu prefiro me apresentar assim do que escritora, porque para mim escritora é Clarice Lispector, por exemplo. É Guimarães Rosa. Gosto de escrever. Minha paixão é a literatura. A literatura, ela pré-existe a psicanálise, né? Sim. Então, na minha história pessoal, ela veio antes, sabe, Rebeca? Eu tenho um percurso de 42 anos na clínica psicanalítica, mas eu tenho um percurso desde 6 anos de idade com os livros, quando eu aprendi a ler. Linda. E quando isso tomou uma dimensão gigante na minha vida. Sim. E eu não consigo imaginar a minha vida sem os livros, eu não consigo imaginar a minha vida sem literatura. Sem essa arte que é a literatura movimentando o meu trabalho analítico. Né? E isso tem a ver com esse processo seu, né? Porque você já começou a falar, você já me trouxe aqui para a orelha do seu livro, não é? Que fala do papel, da folha de papel, e a hora que você achar, você conta pra gente. Tá. Que achei muito linda a coisa do timbre, né? E da sua escrita. Eu nasci
em São João del Rei, para quem conhece a minha terra, que é linda. Linda. Justamente em frente à igreja de São Francisco de Assis. Então, ao lado da igreja de São Francisco, tem a casa que foi de Bárbara Eleodora. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu nasci na mesma terra que a Bárbara Eleodora. Isso. No lugar onde a Inconfidência Mineira foi pensada, não é? Na casa que serviu de ninho para os grandes pensadores, para os idealistas, para os subversivos que lutaram por uma liberdade na nossa nação. E ao lado da casa de Bárbara Eleodora reside a biblioteca Batista Caetano de Almeida, que é a grande biblioteca da minha cidade, biblioteca municipal. E eu, muito pequena, fugia, saía correndo da casa, escapulia dos meus pais, das minhas irmãs. Delícia. E eu chegava e ficava tão maravilhada com aquela biblioteca. E o meu sonho infantil era esse. Será que eu, algum dia, vou conseguir ler todos esses livros? E eu descobri que, lógico que não vou conseguir ler todos, porque cada vez que eu entro numa biblioteca, eu tenho, ou numa livraria, essa mesma sensação. Sim. Então, a minha convivência com os livros vem desde a minha tenridade. Essa história tem que ser escrita. Que história linda. E eu adoro, e assim, tudo me interessa. Eu adoro ler psicanálise. Sim. Não me desgrudo de Freud e Lacan, mas eu tenho um hábito de leituras diversas. Sim. Gosto de ler o que aparece, o que eu acho interessante, tenho uma certa curiosidade. E como a psicanálise, ela vem depois da literatura, porque Freud, ele usou, criou, escreveu, né? A partir de muitos escritores e pensadores. Sim. Ele criou tantos conceitos da psicanálise a partir da vida, a mitologia, não é? Então, e quando ele fala que o artista chega antes, chega antes. Quando ele chega com a teoria, fala, já teve um artista já aqui. teve alguém que tentou falar, né? E ele tem uma frase célebre que, diante do artista, o psicanalista tem que depor suas armas. O que isso quer dizer? Tem algo ali que as palavras não abarcam. Não é? Então, vamos pedir socorro, no melhor sentido dessa palavra, aos artistas de todas as áreas. Né? É a literatura, é a pintura, é o teatro, que também nos traz tantas coisas. Não é? O trabalho com gesso, o trabalho com cerâmica, todos os trabalhos manuais, enfim. Essa criação, essa potência criativa que o sujeito tem, foi a grande aposta da psicanálise, continua sendo a minha aposta. Ai, que bom. Enquanto sujeito, não é? Ai, que lindo. Então, a minha apresentação é essa, continuo apaixonada pela psicanálise. Às vezes as pessoas falam assim, você atende até hoje? Eu digo assim, sim. Eu não sei se eu consigo parar. Não é? Vamos diminuindo, vamos fazendo outras coisas, vamos inventando modas. Você é amicíssima da Gilda, né? Então, vamos aproveitar para mandar um beijo para ela. E ela poder também, Gilda. A Gilda, ela inventa modas. Quando você pensa que ela está quieta com uma atividade, ela já inventa outra. Já está inventando outra. Mas ela falou sobre fazer escolhas também, que é isso que você está falando. Acho sábio, acho lindíssimo esse momento e essa compreensão de fazer escolhas. Exatamente. Abrir mão de um pouco. Gilda, por exemplo, ela anos ela trabalhou nos seminários, né, dela, no consultório, manteve isso na pandemia, e agora ela inventou o podcast. Ela não para de inventar, escreve para revista. Então, vai aqui meu beijo, meu carinho, você sabe da minha admiração por você, viu, Gilda? E eu brinco assim, a gente tem semelhanças muito interessantes, e eu sinto muito orgulho de poder falar isso. E uma das semelhanças é essa paixão que nós temos pela literatura. Ai, gente, a gente vai chegando. A gente vai chegar no final de análise, como eu falei, mas já que a gente está aqui, a gente vai encadeando na Associação Livre aqui, mais ou menos também, né? Se quiser. Então, já apresenta o livro de vocês. O podcast da Gilda é o Fragmentos de um Discurso Psicanalítico. Toda sexta-feira. Tá no Spotify, toda sexta-feira e nos outros. E é muito, muito, muito gostoso de ouvir. E quando ela chegou aqui, eu falei sobre a voz dela. Eu falei, gente, como eu gosto de ouvir sua voz. Melódica, Depois né? Ela falou, ela tem uma coisa com a voz também, né? Um aprendizado que ela falou ali, que eu descobri depois e fiquei muito feliz, assim. Então, apresenta pra gente aqui, esse livro lindíssimo. Bom, esse livro é realmente um livro que eu tenho um carinho muito especial. Porque ele foi escrito com Gilda, porque falamos a mesma língua, porque ele é fruto de um trabalho que surgiu depois de um encontro em literatura em Araxá, num festival de literatura, cuja curadoria foi do Afonso Borges, e foi maravilhoso.
nós nos encontramos, várias mulheres de várias áreas. E Gilda e eu éramos as únicas psicanalistas a princípio. Depois descobrimos ainda, Érica Toledo também chegou. Mas aí eu falei, Gilda, o que é que as pessoas vão querer conversar com a gente? Turma de artistas, de intelectuais, escritoras, jornalistas e escultoras. Tinha gente maravilhosa demais. Carla Madeira, Sim, Cris Paz, Daniela Zupo, Tayane Dias, enfim, tinha tanta gente. Falei, Gilda, eles vão sair correndo na hora que a gente começar a falar. E nós ganhamos de presente um espaço que era uma árvore frondosa, lá no Hotel Araxá, no grande Hotel Araxá, e ali, num tablado, nós conversávamos sobre questões do feminino. Quando nós voltamos de lá, foram 4 dias em imersão, uma experiência riquíssima, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Inclusive pelos laços que foram feitos lá. Né? Laço com Daniela Zup e Carla Madeira, eles se mantêm até hoje na minha vida, são pessoas preciosas na minha história. Então, quando nós voltávamos, falei, Gilda, vamos colocar no papel tudo que a gente conversou lá. Nós conversamos sobre Freud, nós conversamos sobre algumas mulheres, conversamos sobre Chico Buarque de Holanda, né? Conversamos sobre Carolina de Jesus. Vamos deixar isso morrer? Não. E nós chegamos de lá e isso estava tão forte em nós, Rebeca, que nós escrevemos esse livro em 4 meses. E no dia que entregamos à editora, 2 dias depois, a pandemia fechou tudo. Falei, nossa, que pena, algo feito com tanto carinho. Nós começamos esse livro com algumas subversões. Então, nós nos apresentamos na primeira pessoa. Eu, Regina Beatriz, eu, Gilda Vaz. Porque a gente queria escrever um livro, não como psicanalistas, como leitoras e mulheres que queriam dizer algo da sua experiência de vida. E curiosamente, o livro foi lançado online, né, pela Quixote Do, e nós vendemos muito esse livro. Porque é um livro... lindíssimo. Ele é diversificado, né, Rebeca? Tem muita coisa. Apresenta filmes. Né, além dele, a edição foi belíssima, né? Então, esse O título, a gente não falou o título. É o título, que não se esmaguem com palavras das entrelinhas. Nós roubamos da Clarice, mudamos um pouquinho a frase, porque a gente queria dizer exatamente isso. Que na nossa escuta clínica, o que está nas entrelinhas é muito mais importante do que aquilo que é contado, do que a narrativa. Não é? Então, o que é que diferencia a psicanálise das outras formas de tratamento? É justamente aquilo que dá acesso ao inconsciente. Então, é aquilo que não está claro. Como você disse, está nas entrelinhas. É o que escapa. Nos silêncios, é o que escapa, é o que escorrega, é o que tropeça, é o que erra, não é? E é aquilo que nos permite ter acesso à singularidade, ao que cada um tem na sua história. Porque é através do inconsciente que nós podemos alcançar o desejo, fazer conexão com o desejo. E tá aí essa aposta que você falou, né? Da psicanálise, que é nesse sujeito, que tem alguém ali, né? Exatamente. Nesse lugar. Para falar de final de análise, né, Rebeca? Eu penso que nós não podemos já ir direto no final. Nós vamos começar do começo. Falar do começo. Como é que é preciso que exista uma análise, é preciso que exista um começo, um meio, até que a gente possa falar ou questionar. O final. Se ela é terminável ou interminável, que termo é esse? Como é que é isso? Né? O que Freud quis dizer com isso? Mas eu gosto de quero começar contando para você por que eu escolhi esse tema. Eu sempre fui muito voltada para o tema do feminino. Sempre. Desde que eu comecei a trabalhar. Porém, quando eu comecei a estudar Freud, eu comecei na universidade, eu já escolhi de imediato. Eu tive uma empatia tão grande com a psicanálise. A primeira coisa que eu fiz é o que eu sempre digo a quem me pergunta, por onde é que eu começo? Eu digo assim, comece por uma biografia do Freud. Vamos entender de onde é que esse homem magnífico, esse talento, inventou, descobriu. De onde é que ele tirou isso? Porque é muito importante contextualizar a teoria
com a história, com a origem, de onde é que as coisas aparecem, não é? Então, quando a gente estava estudando e citando o texto, um professor falou, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o final de análise. Aí eu fiquei assim pensando, nossa, como é que será? Do jeito que ele está falando aí, será que essa análise termina um dia? Fica isso no ar, não é? Eu, enquanto estudante, jovem estudante, aquilo me inquietou. E eu fui direto no texto, a análise terminava e interminável, que foi escrito em 1937. E a minha primeira leitura, enquanto estudante, eu disse assim, nossa, ele falou pouco. E aquilo ficou para mim como algo inquietante. Hoje eu olho aquele texto, Rebeca, eu acho que é um dos textos mais importantes do Freud. Ele faz um balanço da sua teoria. Ele faz um balanço dos construtos da psicanálise. Mas fiquei inquieta com aquilo. E no meu processo de análise, meu processo pessoal e nos meus estudos ao longo da vida, eu fui pensando que para que a gente chegue ao feminino, ao campo do feminino, para que cada um se confronte com o seu feminino, é preciso que você passe por um processo de análise, não é? E então, aí eu fiz a conexão lá com a Regina estudante. Então, eu vou estudar final de análise para ver se é o que emerge no final de cada sujeito. Aí, quando surgiu o mestrado, eu fiz o mestrado na Universidade Federal de São João del Rei. Foi uma época muito importante da minha vida. E eu escolhi o tema final de análise para poder trabalhar. Então, essa é a minha história. Agora eu vou contar por onde que eu comecei no livro. Né? Porque aí está aqui o livro, né? Final de análise, lindíssimo. Então, vamos falar dele. O livro é fruto... Possibilidades, impossibilidades. E articulações. Então, eu já coloco aí, sem interrogação, uma questão. Eu já insinuo o que é possível, o que é impossível e o que nós podemos articular no final de processo. Tá certo? Bom, quando eu comecei, e acho que toda pesquisa é assim, quando você começa a ler sobre um tema, você vai... tendo algumas outras ramificações. Então, quando eu comecei a ler Freud, eu percebi, e na época eu fazia um seminário com a Arlete Campolina, no Aleph, na época no Aleph, e a gente estava estudando, e um dia a Arlete falou assim, Sandor Ferenczi escreveu em 1927 O Problema do Final de Análise, e isso ficou cutucando Freud, que foi escrever sobre o final de análise 10 anos depois. Aquela fala da Arlete foi decisiva para mim. Olha. Eu disse assim, então eu vou lá no Ferenczi. Né? Para quem não conhece, ele é um discípulo de Freud, considerado por muitos biógrafos como o discípulo mais querido. Freud cita ele, né? Nessa análise terminável e interminável. Várias vezes. Citando isso, né? A parte, essa cutucada dele. Porque foi esse texto que causou essa escrita em Freud. Né? Mas veja bem, Ferenczi durante anos mantiveram uma convivência muito íntima, muito respeitosa, 2 intelectuais. Houve algum momento da vida em que eles se separaram. E a história deles é muito bonita por divergências em conceitos, na etiologia das neuroses. E Ferenczi, então, acompanhou Freud muitos anos. Ele chegou a fazer 2 anos de análise com Freud, apenas 2 anos, mas antes da análise com Freud, eles eram tão próximos, Rebeca, que eles fizeram uma viagem em 1910 a Siracusa, uma cidadezinha da Itália, né? E Ferenczi foi para curtir, vou usar uma palavra bem nossa, para curtir as questões lá, as ruínas de Siracusa. E o Freud foi para contar para o Ferenczi a sua experiência de análise pessoal, que é chamado pela maioria de psicanálise autoanálise, e que eu gosto de usar um termo que Manoni sempre usou, análise original. Ótimo. Original, foi a primeira, verdade. Aquela coisa que brotou. Mas nessa viagem, Freud quis contar para Ferenczi a sua experiência com Fliss, porque foi por cartas. Freud fez uma autoanálise, escrevendo sobre sua vida, sobre o que pensava e o que construía a partir daí, né? Seus construtos teóricos primeiros. Endereçada a Fliss. Endereçada a Fliss.
E aí, só que o Firenze não estava interessado nisso, não. Ele estava tão encantado de viajar com o mestre, porque ele via Freud como Eu adorei, mestre. você começa contando no Contei livro, eu achei isso, lindo não é? demais, adorei, me conta. Então, o Firenze não conseguia entender o que o Freud estava dizendo. E Freud, então, se decepcionou. Se decepcionou com o discípulo intelectual, não é? E ali houve uma ruptura a partir dessa. Freud achava que Firenze estava infantil e imaturo nas colocações e tal. Mas aí era uma questão de transferência, né? Que você aí coloca sim a aqui, transferência né? foi se desfazendo. Sim. 2 anos depois, Freud atendeu Firenze por algum tempo depois, atendeu por 2 anos. E Freud disse que a análise de Firenze não chegou ao fim. Inclusive, Firenze teve uma vida mais triste, o final de vida, né? Teve vários problemas e alguns momentos paranoides, né, na sua história, mas foi uma relação muito importante e muito bem construída para a história da psicanálise. Então, quando eu fui ler o problema do final de análise, é lindo o texto, porque ele fala assim, podemos abreviar o tempo das sessões? Por exemplo, né? Firenze, queria postar nisso. Estava ficando muito longa. Acho que vem toda a ansiedade do profissional. Sim. O que vai acontecer com as pulsões? Ele começou a levantar algumas coisas assim. É preciso fortalecer o eu. E então... Interessante, mas porque são questões atuais também, né? Continua até Estou hoje. adorando você estar contando Pulsantes isso tudo aqui. e vivas quando estamos diante de um processo de análise. Sim. Então, 10 anos depois, você imagina você ficar 10 anos com uma ideia. Claro que isso não era uma ideia que foi assim, que deixou Freud obcecado. Não. Sim. Freud trabalhou muito nesses 10 anos. Mas no final de sua vida, numa análise terminável e interminável. Porque ele é de 37, Freud falece em 39. 39, exatamente. Quando Freud escreve e publica a análise terminável e interminável, ele faz isso concomitante a um momento muito difícil de sua vida. Um câncer muito avançado. Ele já, né, indo embora, ele saiu ele foi conduzido a Londres, ele foi salvo pelas mãos de Marie Bonaparte, né? E nesse texto ele faz um balanço de toda a construção teórica e a sua experiência clínica. Então, é riquíssimo. Ele volta ao Édipo, ele trabalha mitologia, ele trabalha a castração, que foi o viés que eu usei para a minha pesquisa de mestrado. Sim. Ele fala sobre o que é possível, onde que se esbarra o impacto de Freud diante do grande rochedo. Então, ele está ali no momento de tristeza, de perdas da sua vida. Perdeu parentes, tinha perdido o neto, né? Assistiu a cena da Ana Freud, né? Ter sido capturada pelos nazistas, ter ficado no interrogatório um dia. Segundo Freud, foi o dia mais triste de sua vida. Doente, idoso e doente. Vocês imaginam? Ele lutou mais de 16 anos com o câncer na boca. Né? Muito cruel, perseguido, mas era um homem diferenciado, né? Tinha um desejo ali. Desejo pulsante. E aí, quando eu fui ler esse texto já depois, eu falei, gente, enquanto estudante eu achei que falava pouco, hoje eu estou vendo que ele fala muito. E ele retoma as questões de Firenze, né? Por exemplo, o que coloca basicamente, vou falar basicamente, tá, Rebeca? O que é preciso observar numa análise? As palavras deles, fortalecimento do eu, abrandamento das pulsões, pode ser aquela coisa, né? E saber lidar com trauma. Aí Freud retoma isso. E ele começa a falar um pouco mais das amarrações. E Freud se debate com a questão do feminino, que eu acho que é isso que me interessa profundamente. E quando ele está diante, por exemplo, de Marie Bonaparte, que ele fala a célebre frase, o que era uma mulher? Mas antes da Marie, tem lá no início, como é que apareceu isso de análise? O trabalho inaugural de Freud foi com as histéricas. Tá? Ele teve ali um trabalho com Brauer, um trabalho com a hipnose, que a gente conversou sobre isso um pouco, né? E Freud insistiu com Brauer para eles publicarem o que eles tinham estudado sobre histeria. E o que eu escolhi para esse livro, eu escolhi 2 personagens da saga psicanalítica. Eu escolhi Ana O, lá em 1895, e escolhi Marie Bonaparte em 1935. Por que eu fui assim?
discrepantemente. Inclusive, lembrando que Ana O não foi analisante de Freud. Sim. Foi analisante de Brauer. É. Mas Freud acompanhou muito de perto, muito de pertinho, esse trabalho, as dúvidas que Brauer tinha, essa mulher que apresentava sintomas que eram considerados sintomas clássicos, histéricos da época, contraturas musculares, não é? Dores, tudo que era possível eles imaginarem ali. Falava, tinha alguns momentos em que a língua confusa, Sim. ela fez a análise na língua inglesa. Então, ela apresentava, como é que eu digo? Além das contraturas, que foi o sintoma mais grave que Brauer resolveu pesquisar, não é? Questionamentos. Tá. E ele foi vendo ali que tinha alguma coisa além daquela queixa. Então, talvez o papel seja preciosíssimo do Freud, é apostar que tinha algo além da queixa, além do dito. E Ana O, que é a Berta Pappenhauer, o nome dela verdadeiro, né? Ela toma um lugar na psicanálise, porque nessa análise com Brauer, ela se apaixona por ele. Ela se apaixona pelo analista. E ele, o analista, se desespera. Imagina, a analisante grávida, a mulher dele, ele era casado. Quando percebe, vê que essa história está acontecendo, ele em desespero, ele procura Freud. Sim. E, entre aspas, entrega a Ana O para Freud. Ele recua, O que eu faço? Diante disso. Ele descobriu ali algo importantíssimo para a psicanálise, que é a transferência. Vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Vamos. Ele descobre, mas em desespero, o que ele faz, Rebeca? Ele recua, propõe uma viagem à mulher dele, saem para viajar e deixa a Ana O por conta do Freud. Os biógrafos contam que, na verdade, Freud atendeu Ana Freud 2 vezes. Perdão, ato falho. Que ele atendeu Ana Freud também, atendeu né? a filha também, depois. Atendeu Ana O apenas 2 vezes. Mas o suficiente para que eles tivessem material para escrever sobre esse caso clínico. Então, acho que essa questão é muito interessante, porque veio ali de uma mulher. E o que é que Ana O tinha de sutileza? Ela queria falar, tá? Já vai entrar a associação livre aí. E ela dizia que ela queria falar que ela queria limpar a chaminé. Olha, Rebeca, que coisa, que metáfora. É ótima. Limpar a chaminé. O que a chaminé tem? São as cinzas, aquilo que fica, o sujo, o escuro, o pó, aquilo que resta. Então, ela queria fazer uma limpeza da chaminé. Ou seja, ela queria se limpar. Ela acreditava na cura à medida que ela fosse se limpando. E foi a aposta, assim, também, de Brauer e de Freud, que a interpretação dos sintomas traria a cura. Maravilha. Então, assim, essa história inaugural, a mim, ela é importante. E anos depois, Elisabeth Rodineskov coloca isso nos seus livros, inclusive na biografia do Freud, que é uma biografia muito boa. Tem várias biografias boas. Elisabeth coloca isso, que Ana fez? Ana renunciou à psicanálise. Ela teve um horror à psicanálise quando ela parou de trabalhar. Mas ela teve um horror dito. O que ela fez? Ela começou a trabalhar com causas sociais. Ela se tornou uma mulher revolucionária. Ela trabalhava com os marginalizados. Ela acolhia as prostitutas e escutava essas mulheres do Oriente Médio. Então, ela esqueceu, entre aspas, a história da psicanálise, ela deixou escrito que tinha um rancor, mas, na verdade, o que ela fez é isso que a gente espera de cada sujeito. Uma reinvenção a partir da sua experiência analítica. É por isso que a Ana O, para mim, é olhada com um carinho gigante. Então, você está colocando, tem uma questão aí, né? Se houve final de análise ou não, ali nesse caso. Sim. Houve final de análise? Teve um efeito. Teve um efeito. Eu gosto de pensar assim, Rebeca. Houve o possível de um final de análise. Ana foi até aquele ponto. Então, ela parou com os sintomas iniciais. Os delírios, tá? As contraturas, a somatização. A somatização. Ela se tornou uma mulher com vigor, atuante. Sim. Então, houve uma passagem.
Entendeu? Então, eu vejo isso. A gente questiona, final de análise, isso vai de cada analista, né? Só Freud mesmo poderia nos dizer, e Brauer, né? Pois junto com ela. É. Mas eu acho que não é assim. Houve ou não houve, não. Acho Tá. que tem outras coisas que estão envolvidas aí. A hora que você Muito quiser que eu fale da Marie, eu falo. Pois também. eu ia te perguntar, a gente vai falar da Marie, porque aqui tá um pouco, né, dos dois casos, tem esse tá outro texto. Aqui tá muito. A gente vai falando de todos, então a gente aproveita e no meio vamos apresentando os livros. Sim. Então vamos lá. Da diferença. Bom, esse livro da diferença, ele faz parte de uma trilogia. O primeiro está aqui. Isso, apresenta o pessoal. Aí já vamos mandar o pessoal para o primeiro episódio também do podcast, que foi com a Gilda, que a gente apresentou esse livro, que está aí também. Da solidão. Está aqui, Regina. Foi o primeiro. Eu escrevo sobre a solidão de um final de análise. Eu descobri que quase tudo fala de final de análise. Quase todos. Olha só. Esse aqui da diferença, eu falo a última Bonaparte. A diferença que Marie Bonaparte faz na história da psicanálise. Tá? Esse é o segundo da trilogia. O terceiro... É lindo esse texto da Marie Bonaparte, ele vai contar pra gente. O terceiro eu tô esperando, cadê o terceiro? Já vou fazer a propaganda, pode? Pode, deve. Dia 31 de outubro, nós estamos lançando o terceiro livro, da Desilusão. Dessa vez com o conceito editorial do livro, tá lindo o espetáculo. Sou suspeita, né, para falar. Mas não tem, gente, depois desses dois... É o tema que a maioria está vivendo. Você pode imaginar que são todas... mais ou menos da minha idade para cima, quase todas. E quando a gente fala da desilusão, não é questão cronológica, não. É de um tempo de experiência, é do que a gente tem a dizer depois de falar da solidão e da diferença, não é? Dia 31, no Minas, Café do Minas, quinta-feira, às 19 horas. Gente, perco por nada. Nós somos 6 que estamos juntas desde o primeiro. Sim. E nós somos 11. Então, algumas entram, algumas saem no primeiro, no segundo e no terceiro. Mas estamos ali nesse último... Gente, isso é bonito demais. Não é? Nesse último, nós somos 4 organizadoras. Ana Maria Portugal, Auxiliadora Bahia, Gilda Vaz e eu. E foi uma experiência linda e deliciosa para mim. O nosso editor, José Eduardo Gonçalves, fez um trabalho exímio. Foi maravilhoso trabalharmos todas juntas com ele. E vamos ver. E essa costura, a construção, né? O da solidão é o Jefferson, não é? Que faz o Jefferson, que vai costurando aí ele vai espera. Acho tão bonito também, porque ele fala assim que ele foi esperando os textos chegarem, escutando cada um. Para poder fazer uma dele, pequena amarração. Nós tivemos aí, nesse nosso livro agora, nós temos prefácio de Fábio Borges, temos Márcia Rosa no pós-fácil e Jacques Fuchs na abertura. Então, a gente escolheu pessoas muito queridas, muito próximas, né? E que façam conexão com a nossa maneira de escrever, de funcionar. E essa conexão também, a gente traz o Jacques da literatura. Exato. Jacques, a Márcia Rosa, que escreve muito bem, que é uma psicanalista. Eu falo Fábio Jacques por não ser psicanalista, não, assim, né? Pelo menos... Eu brinco com o Jacques Fuchs, que ele é psicanalista. Pois é. Ele fala que não. Eu falo que é. Desculpa, mas Viu, Jacques? Porque Jacques escreve belíssimamente. Ele é um vulcão para escrever. Quando você pensa que ele está escrevendo já tem 2 que estão saindo. Ele tem uma sensibilidade com os personagens que ele cria. E isso é material. Isso é material de análise, é material para a gente pensar. Né? Então, eu estou postando muito nesse livro. E a trilogia termina aqui. E esse grupo é maravilhoso, são as minhas amigas da psicanálise. Que encontro, então, né? é um encontro que surge disso. Muito feliz da minha vida. E eu encontro com a Marie Bonaparte. Nossa, então pega atrás da diferença. Bom, eu falo da Marie por quê? Deixa eu ver se eu marquei. Não, está aqui mesmo. Mas eu acho que esse é meu. Se você marcou ele, você marcou eu roubei o seu, eu não trouxe o meu. É só porque eu vou pegar onde é que está. Você acha que você marcou então aqui? Tá. Eu acho no minuto. Acho Marie, no que minuto a Marie. Ainda tem esse. Nesse nosso livro, a Maria Esther Maciel, que fez a abertura. Então, a gente tem muito carinho na escolha das pessoas. Deixa eu achar. Porque, 41. Nós temos muito carinho nessa escolha e o que é mais bonito é a generosidade com a qual todos nos acolheram. Então, gente, chama A Última Bonaparte.
eu costumo dizer isso. Eu quis mostrar por que essa mulher foi importante. Quem que era Marie Bonaparte? E a psicanálise... Como é que eu vou falar? Vou usar uma palavra que não seja adequada. Na verdade, ela discordou de Lacan nos últimos anos, teve uma discordância grave, e ela ficou abandonada, vamos dizer assim, mas ela foi a pioneira da psicanálise na França. Ela levou a psicanálise para a França. Por que a história da Marie me interessou? Tem aí a questão do feminino, a demanda dela em análise. Ela se encontrou com Freud em 1925, se não me falha a memória, 23 ou 25. E ela procurou Freud, ela tinha uma via literária, ela já escrevia, e ela procurou Freud porque ela tinha uma queixa que era a frigidez. Eu não sinto prazer e não me sinto uma mulher completa. E o que eu posso fazer? Já tinha consultado vários médicos, já tinha consultado o que ela podia, o que tinha ao alcance. Era uma mulher muito rica, muito poderosa, não é? Bonaparte. E ela conta que... eu inicio assim, vou ler só um pedacinho aqui, uma fala dela. Marie diz assim: se alguém vier a escrever a minha biografia, que a intitule A Última Bonaparte. Eu peguei um trechinho dela porque eu quis escrever um pedacinho dela. Pois a sou. Meus primos do ramo imperial não passam de Napoleão. Quer dizer, ela marca nessa fala dela que ela vai muito além do Napoleão. Né? Ela era sobrinha, bisneta do Napoleão. Mas Marie teve uma história interessante porque ela procurou Freud. Quando ela chegou no consultório de Freud, envolta em peles, tem essa explicação, uma mulher muito, muito bonitona, muito rica. Freud olhou assim, dizem alguns biógrafos, tá? Ele não apostou muito nisso, não. E a Marie ficou encantada com as esculturas, com as obras com tudo que Freud tinha no consultório. Então, ela ficou encantada, ela ficou fascinada. E Freud, a partir daí, né? Eu brinco que a sedução dela foi adorar o que Freud tinha no consultório. Começou a existir uma relação de transferência. Marie ficou alguns anos com Freud, muitos anos com Freud. Ele tentou, em vão, impedi-la de alguns atos, de algumas cirurgias. Né, ela foi bem pela via do corpo. Pela via do corpo. Ela acreditava que ali, no real do corpo, ela conseguiria, entre aspas, a cura para sua frigidez. Mas Freud travou com ela Eu falo também que Marie foi até onde ela pôde, ela andou muito. Ela conseguiu passar da posição de vítima, de sofrida, de doente, e se tornou também uma personagem importante da história da psicanálise. Né? E o mais importante se nós hoje temos toda a obra de Freud, se nós hoje temos o Museu de Londres, se nós hoje temos tudo que Freud teve em vida em Viena transportado, nós devemos a essa mulher. Porque com o poder dela, enquanto embaixadora da Grécia, ela conseguiu transportar... Essa história de filme. Gente, né, eu tive a alegria de conhecer esse museu, de ver, imaginar quantas e quantas caixas escondidas, quantas malas ela precisou para transportar a obra. Então, conta pra gente, ela socorreu, né? Ela socorreu a família. Ela pagou o dinheiro que os nazistas exigiam para a saída, para ter os documentos. Ela conseguiu levar a mulher de Freud, a empregada de Freud, o médico, Mark Schur, ela conseguiu levar para Londres, e ela levou Freud para um consultório dele. Ela conseguiu transportar tudo e montou um consultório dele na casa. Além de tê-lo acolhido, Freud fala que ele resgatou, nas poucas horas que parou em Paris, né, de trem, a dignidade como ser humano. Então ela fez isso e ainda ofertou a urna. Tem um vídeo disso, não tem? Aquele vídeo dessa cena. Fala aquele porque ele circula muito, assim, às vezes. Tem o vídeo e tem o filme. Tem um filme. Princesa Marie, que é lindo também, que é com Catherine Deneuve. Sim. É lindo. Mas então a história da... Quando eu escrevi, essa história é muito... eu enviei o texto e eu falei com o Fábio Bosch, Fábio, dá uma olhadinha no meu texto, porque muito material de pesquisa eu perguntei para muitas pessoas, ele me apresentou muita coisa, e eu me encantei com a história de Marie.
tudo que eu consegui pegar, buscar de livros, eu fui lendo. Aí o Freud. Aí o Fábio disse assim, você Ótimo. deu um lugar digno a Marie Bonaparte na história da psicanálise. Aí eu brinquei assim com as meninas, gente, os lacanianos, os ferrenhos lacanianos não vão gostar muito, não. Você vai ser cancelada. Vou ser cancelada. Mas é porque muito além da discórdia com Lacan, ela levou a psicanálise para Paris, não é? Sim. E ela foi uma ferrenha defensora da análise leiga. Ela trabalhou muito pela psicanálise. Você imagina? E com todas as dificuldades de uma mulher na época, né? A história conta que no dia que os nazistas prenderam Ana Freud, levaram Ana Freud para depoimento, Freud deprimido dentro de casa, arrasado, porque a filha podia não voltar. E a Ana era um suporte na vida dele. Sim. Que Marie, o filme traz a cena sentada na escala, envolta de novo em peles, esperando ela chegar ali, né? E para enfrentar os nazistas. Quer dizer, ousada. Ousada. Não é? E a psicanálise só se faz, Rebeca, com ousadia, com subversão, com riscos, com marcas. A aposta da psicanálise é no risco, nas contingências, no acaso. Não é? Não existem regras, existem questões que envolvem um processo de análise. Sim. Mas não existe um caminho retilíneo. Não tem. É um para cada um, né? Não tem garantias. Cada sujeito, não há garantia. Como você falou, aonde vai chegar, até que ponto cada um vai, é cada um. Cada um. Então, as duas mulheres são essas. Demais. Tem várias outras que me acompanham aí, mas eu acredito que o destaque foi dado por isso. Sim. E porque eu marco o ponto nesse trabalho, eu olhei o viés da castração. Eu podia ter pego, não, vou falar sobre o final de análise, sobre o passe. Não, eu escolhi a castração. Porque o confronto com a castração é que mostra a diferença de um sujeito para outro no desenrolar da sua análise. E é também, onde Freud marca que diante do grande rochedo, no impasse da castração, que ele para ali. Sim. E Lacan avança. Lacan aposta na possibilidade desse atravessamento. Sim. Ana Maria Portugal tem uma fala linda que está no meu livro, Final de Análise, depois eu vejo se eu olho. Ela diz que o grande rochedo, na tradução direto do alemão, né? A Ana lê Freud em alemão, sim, que o grande rochedo não diz respeito àquele engrandecimento, ok? E à medida que vai crescendo, você vai descobrindo as possibilidades de passar. Eu gosto de pensar numa metáfora, em cada cerca tem um furo, não é isso? Então, esse atravessamento, a aposta do Lacan é que seja possível atravessar. Sim. É porque esse rochedo da castração é o que o Freud traz, é o que seria ali o limite, o irredutível. O irredutível. O homem entendendo que a virilidade é limitada, e a mulher, que ele fala sobre a inveja do pênis, entendendo ali que existe uma passividade, entre aspas, e esse entendimento. Sim. Isso depois de falar muito de Édipo, né? De complexo de Édipo, de identificação com o pai, com a família, que tem um ponto ali que é o ponto que fica para cada sujeito. Sim. E esse ponto que fica, Lacan aponta como feminino. E achei muito legal, nossa primeira conversa, né, por ligação, de você falar, não é num muro. Isso. Né? A gente chega no feminino. Uhum. E eu achei legal também, por isso que eu acho que eu fiz alguma associação para trazer a Clarice aqui nesse início também, essa mulher, né, tão feminino, mas com isso, dessas possibilidades também, né, o não entender, o não saber tudo, esse resto, sobrar alguma coisa, isso abre, isso é sem fronteiras, né, que é o que ela traz aqui. Agora é o que você vai fazer com isso, né? Agora é o saber fazer, né? É bem psicanalítico que a Clarice diz disso. A análise é uma aposta no acaso, não tem um caminho traçado. Cada um vai tecer o seu, com os tropeços, com as andanças, com os crescimentos, não é? É a aposta naquilo que você não sabe onde vai chegar. Gente, isso é bonito demais. Num tempo que a gente está, o que mais se vende é livro de passo a passo, de como fazer, de respostas. Funcionou para mim, vai funcionar para todo mundo. Aí você vem com isso de falar, faz o seu Ou melhor, caminho. Há resposta, mas a resposta é de cada um. Ela brota. E ela só vem depois que você trabalhou as suas questões.
né? Então, o processo de análise. Primeiro, é preciso que haja uma transferência. Sim. O que é a transferência? É esse amor, entre aspas, no sentido mais genuíno dessa palavra, onde possa haver uma confiabilidade. É essa transferência, amor transferencial do analisante para o analista, que vai possibilitar que o analisante traga a sua vida e aposte nesse saber, o suposto saber, que depois cai por terra no final da análise. Você acredita no início, o analisante acredita que o analista vai ter resposta para as suas questões. E, na verdade, as respostas estão em quem? Isso lá de Freud. Estão com o próprio sujeito. Freud deu, entre aspas, o lugar do saber ao paciente. Quando ele acreditava que não era medicação, que não era internação, que não era a hipnose, que o saber ele viria do sujeito ali, da paciente, da histérica ali na sua frente. Né? Essa escuta sublime que a análise dá. Porque o que interessa... Para o sujeito advir, precisa desse processo. Todo um processo. Para ele se escutar, precisa desse... precisa suposto saber ali por um tempo. Precisa de um dizer... Tem um descer depois? Primeiro tem que ter um... Sim, tem primeiro um dizer, um relato, né? Que é o discurso que o analisante traz. Para nós não é o discurso que interessa, não que não interesse. Sim. Você está ali enquanto analista, prestando atenção, eu ia atenção te perguntar flutuante. Isso, atenção. O que o analista escuta? Então, conta pra gente essa outra cena. Então, vamos lá. Essa atenção flutuante significa o quê? Você está ali escutando. Ontem, briguei com meu filho, você está escutando. O mais importante não é essa narrativa. Sim. Então, que flutue para você associar, para você prestar atenção e para você ficar atento. As entrelinhas. As entrelinhas. Ai, que lindo. As entrelinhas, ao silêncio, aos tropeços, ao maldito. Tá? As trocas. Ao tom. A voz, ela entra ali como elemento. Escutar aquilo e trabalhar em cima disso. Sim. Em cima daquilo que vai além do dito. Nós temos as palavras como recurso, mas o importante é o que está por trás e além disso. É isso que a Clarice diz de uma maneira tão sublime. E isso que diferencia tanto a psicanálise das outras psicologias. Não sei se a gente pode chamar eu tenho um pouco de dificuldade de chamar psicanálise de psicologias. Eu acho que é tão diferente, os objetos são tão diferentes. Mas essa preocupação também com a verdade, né? É verdade, você brigou mesmo com seu filho, quem estava certo? E não é disso que se trata. Não é disso que se trata. É muito mais... O que a verdade pessoa, do sujeito. O que a pessoa sentiu, né? O que ela experimentou, o que ela faz com aquilo, né? A história da constituição do sujeito é muito importante. Nós nascemos e ali nós somos cuidados por alguém ou por outras pessoas, né? Então, vamos citar aqui, só para a gente ter uma noção. Nós somos tratados, porque nós sobrevivemos sem o outro, o ser humano é assim. É preciso que alguém cuide e atenda as demandas. Então, as primeiras demandas, choro. Criança chora. Quem está com a criança vai interpretar. Está com fome. Oferece o peito. Não é fome, ela continua chorando. Pode ser frio. Está com frio. Continua chorando. Continua chorando. Essa criança é chorona. Aí já vem, ela já ganha um carimbozinho, um significante. Chorona, tá? A criança é muito quietinha. Ela só chora quando está com dor de barriga. Quer dizer, essas interpretações, esse choro é dor de barriga, esse choro é fome, esse choro é raiva, esse choro é angústia. São interpretações que o outro, a mãe, ou quem exerce essa função, pai, avó, tio, primo, ajudante, empregada, quem está nessa função de atender, vai interpretando. Só que essa interpretação é de quem? Alguém está dando, oferecendo. E o que é um processo de análise? É justamente essa possibilidade, Rebeca, do sujeito ir se descolando daquilo que o outro imputou a ele. Para ele ter acesso aos significantes próprios. Então, por exemplo... Recebe essa folha em branco com timbre. Com timbre.
próprio. E olha só, o sujeito em análise, ele vai questionar esses rótulos que ele ganhou. Nossa, passei a vida acreditando. Porque ele chega afirmando, eu sou chorona, Sou chorona. né? Eu sou quietinha. Minha família sou... fala que não me suporta porque eu sou birrenta, né? Eu sou ciumenta. Eu sou. Eu sou. E aí a análise permite o vacilo. Vai questionar. Colocando questão. De repente, você fala, espera aí, quem disse que eu sou ciumenta, birrenta? Quem disse? De onde vem isso? Será que eu caibo nesse lugar? É um pouco por aí. Então, a riqueza da análise é a possibilidade desses confrontos. Né? Então, quando a gente até me perguntou outro dia sobre a fantasia fundamental, o que é isso? A fantasia fundamental é a cena que o sujeito constrói diante da questão do outro e que constitui, na verdade, a ilusão de ser aquilo que ele é. Será que eu sou assim mesmo? Então, a beleza da análise é você chegar e dizer assim, nossa, me falaram que eu era péssima em português, hoje eu estou escrevendo. Como é que é isso? Você foi se descolando e foi tomando conta e apropriando dos seus significantes. Apropriando-se do seu desejo. Né? Porque é atrás do desejo que cada um vai. Sair do mal-estar, que é o primeiro passo para você chegar num consultório. Né? É aquele mal-estar, aquilo que é o sintoma. Trabalhar as suas questões de maneira que você saiba, no final de processo de análise, se articular de uma outra maneira. Você vai pegar o sintoma e jogar fora, no lixo? Não é assim, gente. Não é possível. Não. Cura, né? Aquela cura de extirpar não o é sintoma. Assim. Acabou o sintoma, não. Não existe imunidade para sintoma. Existe uma nova maneira de lidar com o sintoma. Existe um jeito próprio de você conviver com o sintoma sem que ele te adoeça. Né? Pessoa... Mas então quer dizer que eu vou continuar sendo ciumenta? Talvez o ciúme fique de um tamanho tão pequeno que ele não atrapalhe sua vida como atrapalhava antes. Então eu gosto de pensar nisso. Ótimo. O processo de análise é maravilhoso. É preciso passar por ele. Entender, né? É sim. Mas, de uma maneira geral, é isso. E aí a gente volta lá no Freud, no Firenze, amansamento das pulsões. Sim, já não é aquela coisa intempestiva, não é? Que lá, cadê o nome de gozo, aquela busca do... Não é isso, é um amansamento. Aquilo que foi traumático, que te impedia de andar, o trauma está ali, mas já não impede. O que é o fortalecimento do eu lá? Nós estamos lá em Firenze também. O que é esse fortalecimento do eu? É essa aposta em você. É a aposta em você. A beleza da psicanálise é isso. Quando falo fortalecimento do eu, é diferente da psicologia do eu, que era chamado, né? Que era dos Estados Unidos, que é dessa do eu, outra coisa. Quando você fala trabalha a queixa e a solução para a queixa. Né? Quando Firenze fala é meio coach, assim, né? A gente pode... não é psicanálise. O fortalecimento do eu é nesse processo todo de você tirar o excesso, né? Saber lidar com aquilo que é seu, você vai se fortalecendo com os seus significantes próprios. Não mais atrelados ao outro. Você vai arranjar uma outra maneira de conviver com o outro. Né? Então, eu gosto assim, de pensar. Nossa, mas fulano era tão submissa. Ela, depois da análise, ela ficou uma mulher cheia de vontades. É divertido. Tem até isso, que traz muito na literatura. Tem um incômodo, né? Que o processo de análise causa para a família, né? Ai, não vai fazer análise, não, porque o negócio vai desandar. Você vai atrapalhar aqui a configuração do jogo familiar aqui. Você vai atrapalhar porque o sintoma, às vezes, está ali, mas a doença está numa família toda. Né? Isso vai aparecer de alguma maneira. Vai mudar uma engrenagem ali. Tem uma peça que muda tudo, mas é necessário, né? Com certeza. Aqui, eu adorei que você falou essa questão. Você quase começou um paralelo aí. Conta. Te interrompi. Acho que a gente podia falar assim dessa relação, sabe? 2 paralelos que eu pensei, que um é assim, como a gente lida com o desejo, com esse horror diante desse desejo, no início desse processo, e a gente faz as pazes com ele, um acordo com o desejo depois, e essa relação com o outro aí, que no início, como que... Bom, eu penso que no início... Parcerias. O sujeito nem sabe direito do seu desejo, né? Não, e nem quer saber, porque ele adoece para não saber. Né? Não quer saber. Existem vários mecanismos para você não saber, né? Várias resistências. São as resistências do processo de análise.
Sim. Falha de sessão, eu não tenho nada para falar hoje. Eu adoro escutar, Muito não tenho nada bom. para falar hoje. Quando não tem nada para falar, pode apostar que vai Eita. aparecer uma coisa muito boa, né? São as resistências que Sim. ocorrem, são as falhas, a hostilidade, todos os sentimentos, a identificação que vai aparecer ali na relação com o analista, raiva do analista. O analista falou, às vezes o analista não falou nada, deixou ele falar. Então, essa é a parte que não conhece, não sabe a respeito do seu desejo. Sim. À medida que a história vai evoluindo, que o processo vai andando, que o sujeito vai caminhando ali, né? Eu falo sujeito, não falo homem e mulher, o sujeito. Porque o sujeito que a gente está escutando é o sujeito inconsciente. Isso vai aparecendo. Quando é que esse desejo vai aparecer? A aposta é que ele apareça no final de análise. Quando algumas coisas que antes não eram muito vistas, eram veladas ou inimagináveis, Sim. elas aparecem. Eu acabei de falar da fantasia. O sujeito constrói uma fantasia e acredita naquilo, a ilusão do ser. À medida que essa fantasia cai, que o analista cai do lugar do suposto saber, à medida que há esse atravessamento, o sujeito vai se encontrar com o vazio. Que é a coisa mais bonita que a análise traz. A análise não vai trazer aquela euforia, nirvana, zen. Autoconhecimento nesse sentido que a gente vê. Agora A análise traz o vazio. E saber lidar com o vazio é você ser capaz de se escutar. Por isso que esse livro, para mim, da solidão, eu começo contando de um filme. Sim. Que já fica uma dica de filme. Ótimo. Do Woody Allen, que eu adoro. Maravilhoso. Tá? Woody Allen, Almodóvar, esses são minhas paixões, todos, de todos. Esse livro chama Café Society. Parece uma história banal de um casal que viveu uma paixão, um amor, em determinada fase da vida. Em um momento eles se rompem, eles se perdem na vida. Eles não se rompem, eles se perdem. E aí cada um vai buscar uma parceria amorosa. Então, não vou contar muito o filme não, mas vou ter que contar o finalzinho para vocês entenderem. Assistam, Café Society. E aí, o final do filme é num Réveillon, ele com uma outra pessoa, ela com uma outra pessoa, olhando os fogos, ele e ela parada diante, e o filme para, tá? Silêncio absoluto. Esse silêncio que cada um viveu, o som dos fogos, ele sai da tela. Sim. E o som do que ela está vivendo sai. Então, ficam os dois paralelos na tela. Só o Woody Allen mesmo, né? E tem um silêncio. Eu fiz uma metáfora. Esse silêncio da música, do filme, é a hora que cada um está pensando em si e nesse silêncio que cada um foi capaz de possibilitar. Esse silêncio acontece no final de análise. Quando é você com você. É você e mais ninguém. Sim. É você com aquilo que foi possível apropriar. Sim. Tá? Você me perguntou outra coisa, além do silêncio? Eu fiquei até assim. Você regula aí meu tempo, que eu estiver falando muito, Rebeca. Nem sei. Iraia, você segura aí, a gente está conversando aqui. Iraia, essa conversa não tem fim. É mais ou menos a conversa sem fim. Tem final de conversa? Não, né? Que bom. Felizmente não. Felizmente não. Mas eu amo na psicanálise essa visão desse encontro com o vazio que é muito subversivo também. Exatamente. Isso que assusta, e assim, por isso que quando eu escolhi esse tema, esse eixo, né, a solidão, para falar durante essa temporada, que olha, cada conversa que eu tenho aqui, como foi a conversa com a Gil, dessa agora com você, ainda mais assim, eu quero estar nesse lugar, né? É isso, acho que esse incentivo, assim, de vai encontrar com isso, porque a gente vê um horror mesmo a esse lugar. Né? E é isso, então a gente tampona, a gente tenta fechar os furos dessa fantasia, desse véu, dessa cerca que você falou, para não ver do outro lado, com medo desse desconhecido, disso que está ali, né? Sim. Você já está nesse lugar quando você faz uma proposta de abertura de escuta, né, Rebeca? Isso é verdade. E por que aterroriza tanto? Porque não ter respostas, você vai deixando aquilo que era familiar, vicioso e costumeiro. Então, a ausência de resposta,
ela é enriquecedora. O não sabido é que faz você andar. Isso. Cada vez que cai algo, que cai o ideal, fica um buraco. Fica uma falta. Sim. E nós só andamos se vamos atrás daquilo que está faltoso. Isso. Não é assim? O sujeito anda porque está faltando alguma coisa. O sujeito se movimenta porque quer chegar a um ponto. Né? Então, é essa a sutileza. No final de análise. Então, no final de análise, ele é triste? Tem um momento do luto. Nós fazemos o luto de que o luto do analista. Nossa, não é mais aquele endeusado. Nós fazemos luto daquilo que a gente acreditava antes. Sim. A gente faz o luto de muitos valores. Sim. Mas você está ali muito límpido, muito transparente para os seus, para aquilo que é conquista sua. Para os limites, Rebeca. Final de análise, nós estamos diante dos nossos limites. Sim. Não sou aquela toda poderosa que eu acreditava. Tem pontos aí que eu preciso andar. É por isso aí que... vem as possibilidades, né? Tem os limites e agora vai fazer o que com isso? Eu tenho um capítulo aqui que eu falo o que é possível e o que não é possível. Sim. Nós temos um tempinho para eu ler só um parágrafo? Temos. O que é possível? A gente já falou muita coisa aqui. Sim. É possível andar até onde os nossos pés alcançam. E cada um de nós tem pés diferentes, de tamanhos diferentes. E os nossos passos também são de dimensões variadas, não é? Então, não existe regra. Não existe regra para o processo. Não existe resposta pronta. A psicanálise interroga. Ela interroga. Ela subverte, ela instiga, ela faz trabalhar. Essa ética da psicanálise, ela é de um respeito assim radical, né? Respeito ao sujeito. Radical. Você não pode chegar ali cheio de preconceitos, de censuras. Não, não. Isso. É o sujeito se reinventando. E assistir essa reinvenção é a maravilha para a gente. É um privilégio. É um privilégio. Né? Eu acho. Então, eu coloco assim. O possível em uma análise é a elaboração dos traumas, a canalização das pulsões, o fortalecimento diante da vivência do luto, as posturas fortalecidas frente às perdas, a transposição dos obstáculos que a vida impõe. Esse é o possível. Sim. O impossível é um tudo saber. É a imunidade diante dos sintomas ou dos desafios que a vida traz. Porque a vida tem diversos caminhos. Sim. Podemos andar por elas por onde a gente escolher, não é isso? Sim. Acredito que o trabalho analítico comporta a imperfeição, a incompletude, o que não o descredibiliza. Ressalto que analista e analisante trabalham com recursos limitados, árduos. Nós não temos remedinho, né? Não tem conselho, não existe. Passíveis de questionamentos e teorização. Final de análise pressupõe a aventura, essa palavra aqui para mim é importante, singular e particular do desejo até os seus limites. É escrita da experiência. Sim. O convite a criar o novo diante do vazio, a possibilidade do sujeito apropriar-se da sua trajetória. É uma maneira distinta, conquistada, de ser capaz de escrever as suas próprias linhas. Ser capaz de escrever as suas próprias linhas. É por isso que normalmente nós escrevemos depois de um tempo. A importância da letra, né? Da escrita. Uau. Eu não vou te largar ainda, peraí. Não me larga, não. Estou adorando. Pois eu queria fazer. Então, a gente estava, aquela que você perguntou o que era, a gente estava nesse paralelo. Então, você falou sobre essa relação com o desejo. Sim. Né, como a gente vai lidar com ele ali, desse horror para essas possibilidades. Aí agora cria aí esse. Eu digo que as possibilidades, elas podem encantar, né?
Mas aí o sujeito que já está ali tão trabalhado, ele vai de encontro ao seu desejo, vamos dizer, de uma maneira mais serena. Sim. Né? Com mais... Eu gosto da palavra lucidez. Sim. Entendeu? Com mais lucidez, porque ele já é ciente do seu ponto de limite. Sim. O ponto de limite, o reconhecimento do limite, é o grande recurso que nós vamos ter para andar pelas estradas da vida, para caminhar aí e enfrentar as vicissitudes da vida. Que muda essa relação com o objeto, né? Você já Muda. não tem que ter algo que vai completar, Muda que a relação com o outro. Agora eu sei tudo. E esse era o outro ponto, é a relação Muda com a relação o outro. com o outro. Por exemplo, eu passei a vida brigando com meu pai. Hoje engraçado, já não me incomoda tanto. Isso é muita coisa se enfraquece. Então a relação com o outro, ela passa a ser diferente, porque o sujeito está em foco, não mais o outro ditando. E o jeito que chega também na análise é vítima do mundo, né? Nós chegamos no início do processo de análise como vítimas do mundo, até vem aquela pergunta maravilhosa, né? Que é qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. E esse final é isso. Então, às vezes, é o mesmo pai, do início para o final da análise, né? Mas a sua maneira de se responsabilizar por essa convivência muda. Porque você tem recursos adquiridos no processo para lidar. Né? Então, a gente vem a questão básica. Tem um fim, não tem um fim? Eu penso assim, nós teremos sempre questões a serem relançadas. Porque em cada relação, em cada tempo de convivência, em cada busca, existem restos. E é com esses restos que nós vamos andar. Nós vamos ter esses restos para nos relançar a outras posições, para nos relançar a outros investimentos, para nos permitir ousar. Entendeu? Então, é justamente esse... O que sobrou disso? Eu vou fazer com isso o quê? Ótimo. Eu vou fazer o que for possível. Mas vai saber fazer. Que é assim que a gente espera. Essa expressão. É essa a minha aposta. Enquanto profissional, essa a minha aposta enquanto sujeito. Ai, Regina, você tem uma transmissão maravilhosa. Imagina. Olha, a gente tinha 2 folhas aqui de roteiro e você falou, acho que tudo. Falei tudo. Muito, né? Todo possível foi falado, né? Foi muito maravilhoso e você abarcou tudo de uma forma assim, né? Como se a gente estivesse tomando um café em São João del Rei. É assim que eu gosto de conversar sobre psicanálise. Que maravilha. É assim, que a gente possa entender o que o outro está dizendo. Tentar responder. Tentar, né, Rebeca? Porque nem tudo. E que alegria saber que você se sentiu tomando um café em São João. Está convidado? E já quero convidei, muito. Convido de novo. Ótimo, Você estarei lá. Bora, né, Iraí, passear ali. Pegar Maria Fumaça para tirar. Então fica a dica também de passeio. Fica a dica, São João del Rei, que é uma terra linda. E vamos para as nossas dicas, quase que eu esqueço. Fiquei aqui maravilhada, encantada. Pois é, olha só, então vamos às suas dicas primeiro. A minha dica vai ser da Gilda, porque como eu falo sempre que eu amo essas conexões e essa abertura que o podcast tem me dado, que é de ir caminhando assim e conhecendo pessoas maravilhosas, né? Então a Gilda, que eu quero essa amizade para mim, que eu sou dessas já está também. Já está incluída na nossa convivência. Passear com vocês, que maravilha. E aqui então esse é o trabalho lindo. Né? Um dos. A Gilda tem as publicações da Gilda, elas são maravilhosas. E a Gilda já disse isso para a Rebeca e digo isso aos nossos ouvintes. A Gilda tem um jeito leve, com sustentação teórica e muito gostoso. De escrever sobre psicanálise. Então, leiam os livros da Gilda. Escutem a Gilda lá. Toda sexta-feira. Discurso psicanalítico, que aquilo é demais. E tem muitos episódios, eu aprendo muito com ela lá. E aqui, 4 atos, a gente pode falar o que é a escrita dela sobre o passe. A gente nem falou não falamos de passe, assim, exatamente. Então, vou falar rapidinho, tá? Tem um minutinho? O passe é um dispositivo que foi criado por Lacan para que o sujeito, né, testemunhasse a sua análise. Contar a vida com detalhes. Nada disso, gente. É testemunho de análise. O que passou? A entrada em análise, a transferência, a queda, o atravessamento da fantasia, e até chegar
ao encontro com desejo. E esse passe ele é feito em muitas escolas, né, de psicanálise, foi instituído. E existem outras maneiras de se vivenciar um passe. A Gilda escreveu lindamente esse 4A, como colocando 4 momentos da vida dela de vivências de análise até que ela chegasse aonde ela se considerou analista e pronta para falar da análise pessoal. E a voz dela está aqui, é maravilhoso. E eu fiquei muito surpresa, assim, porque eu não conhecia, né, esse trabalho e essa história exatamente dela. E a voz dela, eu brinquei aqui, que me capturou demais, assim, fiquei realmente muito apaixonada pela voz. E veio um pouco disso aqui, né, tanto disso aqui. A história de vida. Eu falei, gente, que fantástico. É um testemunho lindo você contar a sua história, entendendo que se você chega a escrevê-la, é porque você adquiriu, né, o ato da coragem, né, de poder. E isso, o que você diz disso? Você mostra a possibilidade das pessoas atravessarem suas histórias. Acho. Saírem do lugar. É importante falar sobre isso. É ousadia, é o que Freud e Lacan fizeram. Freud usou de todos os recursos possíveis na época para a propagação da sua teoria. Lacan usou todos os recursos ali no seu ensino, no final, até a televisão. Então, nós temos recursos. Eu falo isso. O podcast é um recurso, né? A escrita, publicação, lives, mesas redondas. É assim, a meu ver, esses que a psicanálise, né, se propaga. Não, isso é importante demais. Tem muita coisa estranha aí tomando esses espaços, né? A gente precisa falar isso com esse respeito ao sujeito que a gente Vamos fazer isso bem feito. Fazer bem feito. Vamos fazer bonito. Fazer bonito. Tentar, né, Rebeca? E eu vou indicar esse aqui também. Agradeço. E quando você fala, né, por isso que a gente escreve, por isso, realmente eu fiquei muito... Me pegou mesmo essa coisa aqui da folha, sabe? Em branco. E que aí vai ser escrito alguma coisa. Timbre, que vai ser escrito alguma coisa única. Marcado. Né? Sua, né? Alguma coisa sua. Lindo demais. Te dou a folhinha de... Nem preciso de folha. Vou te contar. Coração, eu já disse que filmes... Todos do Almodóvar. Gente, do não canso de assistir. O Woody Allen, o Café Society, tá? Sim. Não é que ele é meu preferido. Ele me diz um final de análise. Tá. Eu adoro filmes, gente. Eu não consigo nem lembrar aqui muitos. Eu tô gostando muito das séries brasileiras. Eu tenho um problema sério com séries, que eu começo a assistir, eu não consigo parar. Então eu tenho que escolher, eu vou assim, quantos episódios? Eu vou assim também. Mas tem Depende, tem quantas temporadas, quantos episódios. Que é muito interessante, chama Entre Irmãs. É a história de 2 irmãs e fala dessa relação ali, fala de Édipo ali, acho que é muito interessante. Eu sempre leio e já vou lá, pegando na psicanálise, o que que tem? Gosto muito desse filme atualmente. E deixa eu ver, até anotei aqui, gente. Tem um filme lindo. Ele acho que está na plataforma Netflix ainda. O Eterno Feminino. É a história de uma poeta mexicana, Rosário Castellanos. É uma história verdadeira. Uma mulher que ela sai do lugar, tá? Ela vive uma relação devastadora e ela sai do lugar, abrindo mão da criança, vivendo o luto. Mas ela sai do lugar e ela vive. Ela não sobrevive, ela vive. Sim. Tá? O Eterno Feminino. Agora, livros, eu vou contar para você de verdade, tá? Conta. Esse ano eu estou coordenando um seminário, o Feminino, a Literatura e na Psicanálise. E na história da Escola Freudiana, né? De Belo Horizonte. E eu estou usando assim, que está sendo a novidade do meu seminário esse ano. Porque eu também fico inventando moda, tá, Rebeca? Eu não paro. Mesmo que eu passe um ano assim mais quietinha, de repente eu apareço com uma invenção. Aí eu inventei, eu selecionei 8 livros que para mim são os melhores que eu li nos últimos 2 anos. Sim. E aí eu falei, gente, mas são todas pessoas próximas a mim, foram laços bons que eu criei na psicanálise e na literatura. Eu vou convidar os escritores. Todos estão indo, todos foram. Então eu vou indicar. O primeiro livro que eu vou indicar chama Pistas Falsas, de José Eduardo Gonçalves. Ele ganhou agora, acabou de ganhar semana passada, o melhor livro do ano pela Academia Mineira de Letras. É um livro de contos. E os personagens dos contos são elementos que nós estudamos no nosso trabalho do feminino. Carla Madeira, todos. Sim. Véspera é minha paixão. Ali a gente trabalha a questão da maternidade, do amor e ódio, numa relação de abandono.
Você me incentivou a ler, porque eu acho que hoje a gente conversou. Eu ainda não li, não, mas eu falei que eu fiquei tão, assim, impactada por Tudo é Rio, que eu não quis ler os outros. Ah, mas você pode. Você falou, leia. Não tem jeito. Eu não quero ler mais, já li. Impactante. É sempre impactante, né? Que bom. Tem um livro que ela concorreu o Prêmio Jabuti agora, de uma Belo Horizontina, Nayara Noronha, Filha. Gente, é o primeiro livro dela. Ela bombou. E ela é de Belo Horizonte, né? Ela tá aqui. A Nayara, ela conta a relação de uma mãe com uma filha, aquela relação de hostilidade, mas que ela é necessária. É belíssimo. Sim. Todos que eu indiquei, modéstia à parte, esses livros são livros bacanas mesmo. E acabamos de trabalhar de um psicanalista de Niterói, Histórias do Sítio do Meu Avô, Carlos Eduardo Leal. Ele conta a infância dele com o avô. Maravilhoso também. Temos aí o livro da Leila Ferreira, que também foi um dos que nós usamos. A Leila, ela é a vida e a história dela, né? Maravilhoso também. Que mais que eu coloquei? Deixa eu ver. A gente podia trazer a Leila aqui, para ela falar da relação com a depressão, que ela fala de um jeito... O amor que sinto agora. E o Jacques Fuchs, o Herância do Jacques Fuchs, para mim, é uma saga, né? Familiar. Ali, para mim... são personagens para análise mesmo, e ele ainda coloca ali como personagem uma psicanalista. Sim. Então, são os livros que eu indico nesse momento. E muitos outros, tá? Natália Timmerman, O Copo Vazio. Adoro o livro dela, maravilhoso. Tem muita coisa boa. Eu costumo postar, eu tô meio abandonada, assim, tô colocando só as coisas do seminário esse ano, mas eu costumo postar os bons livros que eu leio lá no meu Instagram. Pois como é que te acha lá? Fala aqui. Regina Beatriz 4 só. Regina Beatriz 4. Eu costumo colocar porque eu acho que quando você vê uma coisa que é legal, que é boa, que é produtiva, indicar para o outro. É muito bom. Então, eu gosto de colocar livro e filme. Sim. Tá? Não coloco sempre não, tá, gente? Mas eu coloco com muito prazer. Então, aí eu procuro escrever agora, um pouquinho. Essa temporada do Vida Loucamente Sã, eu comecei com um projeto também que eu queria desde a primeira, e estou muito feliz de estar fazendo, que é o Desembrulha e Lê, né, que é de indicação de literatura. Então tá a Ana Cecília Carvalho, tá o Jacques Fuchs, tá lá. É uma coisa, espetáculo. Não, ela fez a indicação do primeiro, foi de uma coisa uma delicadeza tão grande. A Ana assim, tem um livro que eu sempre faço, desculpa, gente, a memória. O livro neurótico das receitas. Você já leu aquele livro? Não, só a genialidade da Ana para conseguir passar conceitos psicanalíticos ali de uma maneira com um humor maravilhoso, com receitas maravilhosas. Então, isso para mim... Isso é a genuína arte da psicanálise. Quando ela esteve aqui, a gente falou sobre a poética do suicídio em Silvia Plath, que é o trabalho dela. Falei, gente, como é que uma pessoa faz um trabalho de doutorado falando sobre suicídio da poesia de Silvia Plath? E é um livro que você não consegue largar. Não consegue. E é de uma leitura. Eu falei, como é que você fez isso? Ô, Rebeca, a Ana me convidou, foi um feliz convite. Eu vim com o maior prazer para fazer uma mesa, participar de uma mesa sobre o livro dela. Há poucos meses, lá na Livraria Quixote. E eu vim. Foi esse livro? Foi esse livro, porque eu adoro Silvia Plath também e acompanho tudo que a Ana escreve. Eu sou fã da Ana. Então, eu escrevi um texto para a Ana, né, sobre o livro dela. Olha. Se a Ana permitir, a gente lê juntas uma hora, você e ela. Você ver o que eu escrevi. Porque eu escrevi, eu fiquei tão encantada com o que a Ana trabalhou. Sim. Com a dimensão daquilo, a sensibilidade para falar sobre um tema tão delicado. Muito delicado. E está ali a Ana leitora, a Ana psicanalista, e a Ana mulher, aquela mulher maravilhosa, que é capaz de colocar no lugar de cada um. Elegantésima. E ela leu a Silvia Plath, chiquíssima. Com esse respeito que a gente está falando, né? Sem invadir ali a biografia daquela mulher. Ela leu Silvia Plath com a elegância que lhe é peculiar. É isso. Ai, gente, aí, Ana, tá o convite. Imagina esse encontro especial. E tá também no Desembrulhe e Lê a Maria Madalena Maniabosco, que não é da psicanálise e que a gente não cansa de ouvir para sempre, né? Sweet Talk, você já leu? Não. Não, maravilhoso.
Madalena gente, Madaloso? Sweet Manhã Talk. Bosco é. Ah, não, peraí, fiz confusão, desculpa. Eu tô pensando Maria Madalena Manhã Bosco, Não, ela não. é da existencial, da fenomenológica Não. existencial. Eu fiz confusão aqui. Ela trabalha muito, você me lembrou dela aqui, por causa da Maria Carolina de Jesus, que ela tem um sim, trabalho Carolina lindo de Jesus, sobre ela também. Vou conhecer, E ela então, tá lá ouvindo indicando. vocês. Ah, Eu ela é escutei Madalena divina. Madaloso, que é uma outra indicação, Madaloso. tá? Que é Ótimo. Sweet Tóquio. Sweet Talk, eu acho que você me falou dele. a Vale gente muito a pena. conversando É mais. livro, gente. A gente não Eita, para gente, de nós vamos ficar trocar aqui até de depois figurinhas, de amanhã. né, Rebeca? E a outra pessoa que tá é a Alessandra de Mello, que é jornalista também, que fez, vamos trazer uma pessoa também assim, de outra linguagem, com outras indicações, lê mulheres. E eu adorei, porque na primeira vez que ela está se apresentando lá no Desembrulhe Lê, ela fala assim, eu leio porque ler é revolucionário. Falei, gente, que maravilha, ver com uma bolsa, força assim. Leia mulheres, né? Leia mulheres. É isso, então eu quero te convidar para a próxima temporada do Desembrulhe Lê, para a gente seguir essas indicações prazer, aí. Rebeca. Maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho, por esse acolhimento. Agradeço. Se você se sentiu tomando um cafezinho em casa, eu me senti na minha casa. Que bom. Obrigada que bom. mesmo. Sucesso para você. Eu Obrigada. fico numa felicidade de ver brotando aí da psicanálise essa turma nova, cheia de vigor, tá? Conte comigo, que você precisar. Sucesso. Conto. E vamos lá, você já está nessa malha. É isso, e essas indicações suas aqui, tem de pessoas, já quero essas pessoas todas para mim também. Vamos juntando todo mundo Estarei aqui. te acompanhando. Todos convidados. Tá Obrigada. Obrigada a todos. Regina. Volte sempre. E até Estarei a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais.